Imagine por um instante que existe algo invisível, algo que não se compra com dinheiro, mas que é capaz de atrair dinheiro como um imã. Napoleon Hill chamou isso de mentalidade da riqueza. Ele descobriu, após estudar os homens mais ricos da sua época, que a prosperidade não começa com o que você tem, mas com o que você pensa, sente e, acima de tudo, acredita. Hill repetia que pensamentos são coisas. Essa frase, simples à primeira vista, esconde um poder quase místico, porque tudo que existe ao seu redor, todas as conquistas, todas as fortunas acumuladas, começaram primeiro como uma ideia na mente de alguém. O que diferencia quem enriquece de quem apenas sonha é que alguns aprendem a dar forma a essas ideias, transformando-as em ações disciplinadas, enquanto outros permitem que elas evaporem ao primeiro sinal de dificuldade. Muitos acreditam que riqueza é apenas questão de sorte ou talento, mas Hill, através de entrevistas com gigantes como Andrew Carnegie, Henry Ford e Thomas Edison, provou que o verdadeiro segredo está na forma como se organiza e se fortalece o pensamento. Ele falava sobre algo que chamou de definido propósito principal. Ter um objetivo claro, tão vivo dentro de você que suas ações diárias passam a gravitar em torno dele. Não é o tipo de desejo frágil que surge num momento de empolgação e desaparece no primeiro tropeço, mas uma decisão firme, quase uma obsessão positiva. Quando alguém decide de verdade que vai enriquecer, algo muda internamente. As palavras que usa, as pessoas com quem anda, os livros que lê, até o jeito de olhar para o mundo. É como se toda a mente fosse reprogramada para encontrar caminhos onde antes só via muros. Mas desejar não basta. Hill dizia que a fé é o elemento químico que, misturado ao desejo, cria a força da realização. Essa fé não é apenas religiosa, é uma certeza interna, construída pela repetição constante de pensamentos positivos e afirmações diárias. Ele acreditava que ao dizer para si mesmo, eu vou conseguir, você está plantando sementes no subconsciente, que mais tarde brotam em forma de oportunidades, coragem e persistência. Muitos duvidam disso porque nunca experimentaram com seriedade. Fazem por uma semana, um mês e desistem quando os resultados não aparecem de imediato. Mas quem entende que grandes construções levam tempo, segue firme. Porque a fé verdadeira se mede nos dias difíceis, quando tudo parece perdido, e mesmo assim, você continua. Outro ponto que Hill descobriu é o poder do mastermind, a união de duas ou mais mentes em perfeita harmonia, criando uma força quase sobrenatural. Pense nisso. Quando você conversa com alguém que acredita nos seus sonhos, que te desafia a ir além, vocês dois somam não só as ideias, mas também as energias, motivações e contatos. Grandes empresários, inventores e líderes sempre tiveram conselheiros, parceiros ou grupos de apoio que ajudavam a refinar planos e oferecer perspectivas novas. Sozinho, você pode até chegar longe, mas nunca tão rápido ou tão alto quanto ao lado de quem compartilha da mesma visão. Muita gente tem medo de falar em dinheiro, acha que é feio ou ganancioso querer enriquecer. Hill foi claro: não há nada de errado em desejar prosperidade, desde que ela seja conquistada com integridade e beneficie outras pessoas. O dinheiro em si é neutro, ele apenas amplifica quem você já é. Se você for generoso, terá mais para compartilhar. Se for egoísta, será apenas um egoísta mais poderoso. É por isso que Hill insistia tanto na importância do autoconhecimento, para que a mente que deseja riqueza seja também uma mente que construa algo de valor real para o mundo. Ele também falou sobre a importância de visualizar. Não se trata apenas de imaginar vagamente uma vida melhor, mas de ver com detalhes aquilo que você quer. A casa onde quer morar, o saldo na conta, o tipo de trabalho que realiza. Visualizar não é perder tempo, sonhando acordado,
mas treinar o cérebro para reconhecer oportunidades relacionadas ao seu objetivo. Quando você alimenta imagens claras e positivas, seu subconsciente passa a trabalhar silenciosamente, atraindo ideias, conexões e decisões que te aproximam da meta. Outro ensinamento poderoso de Hill é sobre o medo. Ele dizia que o medo é o maior ladrão de sonhos. Medo de fracassar, de ser criticado, de perder dinheiro, de não ser bom o suficiente. E o que poucas pessoas percebem é que o medo também nasce de pensamentos repetidos. Se você passa o dia dizendo "isso não vai dar certo", está programando a própria mente para o fracasso. Mas o contrário também é verdadeiro. Repetir pensamentos de coragem e confiança constrói uma nova atitude interna. Hill não recomendava ignorar os riscos, mas sim enfrentá-los com planejamento e fé. É diferente de ser inconsequente. É ser corajoso apesar dos riscos, porque entende que todo progresso real exige sair da zona de conforto. É curioso notar que Hill escreveu essas ideias na década de 1930, em meio à Grande Depressão, quando o mundo vivia um dos períodos mais difíceis da história. E mesmo assim, milhões encontraram esperança e direção nas suas palavras. Porque ele falava menos de fórmulas externas e mais de transformações internas. Ele ensinava que antes de ganhar dinheiro, era preciso tornar-se uma pessoa capaz de atrair e administrar riqueza. Isso exige disciplina, estudo, mudança de hábitos, controle emocional e, acima de tudo, um desejo ardente que resista ao tempo. Talvez ao ouvir isso, você pense que já tentou tudo isso antes, mas pergunte-se com sinceridade. Você tentou por quanto tempo? Com que intensidade? Quantas vezes desistiu ao primeiro sinal de dificuldade? Hill dizia que o sucesso é caprichoso. Testa quem realmente merece. Aqueles que são superficiais ficam pelo caminho, enquanto os persistentes acabam vencendo, porque aprendem com cada queda, ajustam a rota e seguem em frente. Outro segredo revelado por Hill é a importância de agir imediatamente quando uma boa ideia surge. Quantas pessoas têm excelentes ideias, mas nunca dão o primeiro passo? O momento perfeito raramente chega. Sempre vai faltar algo. Mais dinheiro, mais tempo, mais apoio. Quem espera o cenário ideal passa a vida esperando. Já quem age logo transforma até uma pequena oportunidade em algo maior. É nesse detalhe que muitos perdem, pensam demais e fazem de menos. Hill também falava sobre a importância de aprender com os fracassos. Ele mesmo passou por falências, críticas e momentos de profunda dúvida. Mas ao olhar para trás, percebeu que cada erro continha uma lição essencial que o aproximava do sucesso verdadeiro. É como se a vida testasse nossa determinação. Quem aprende com a queda, volta mais forte. Quem se vitimiza, fica parado no mesmo lugar. Imagine agora o poder que existe quando você combina desejo ardente, fé inabalável e ação constante. É aí que, segundo Napoleon Hill, surgem resultados que parecem quase milagrosos aos olhos de quem apenas observa de fora. Mas quem está vivendo o processo sabe que não há milagre. Apenas uma mente que aprendeu a pensar de forma diferente. Hill dizia que a diferença entre quem enriquece e quem permanece no mesmo lugar não está nas circunstâncias externas, mas no modo como cada um interpreta e reage a essas circunstâncias. Um problema para alguns é uma oportunidade para outros. A crise que derruba muitos pode ser o impulso para quem enxerga além do medo. E para enxergar além do medo, é preciso educar a mente. Hill recomendava alimentar a mente todos os dias com palavras, imagens e pensamentos que fortaleçam a confiança. Ler livros que inspirem, ouvir histórias de superação, evitar conversas que só espalham pessimismo. Tudo isso parece simples, mas constrói aos poucos uma muralha interna contra o medo. Ele acreditava que cada pensamento é uma semente. Pensamentos
Positivos geram frutos de coragem, perseverança e criatividade. Pensamentos negativos geram frutos de dúvida, desânimo e autossabotagem. A grande maioria das pessoas não percebe que vive plantando sementes de fracasso com reclamações diárias, fofocas e pensamentos de inveja ou ressentimento. Quem quer riqueza precisa plantar diariamente sementes de prosperidade na própria mente. Outro ponto central é a autodisciplina. Hill foi claro ao dizer que sem disciplina, a riqueza não se sustenta. É fácil ter boas ideias, mais difícil é transformar essas ideias em projetos concretos. É fácil começar algo cheio de empolgação. Difícil é manter o ritmo quando o cansaço ou as primeiras dificuldades aparecem. A disciplina não precisa ser algo pesado. Ela nasce quando o desejo é verdadeiro. Quando você quer muito algo, naturalmente encontra força para seguir mesmo nos dias ruins. Hill contava que os grandes homens de negócios não eram necessariamente os mais inteligentes, mas quase sempre os mais disciplinados, aqueles que faziam o que precisava ser feito mesmo sem vontade e todos os dias. Ele também falava sobre a importância da imaginação. Muitos acham que imaginar é algo infantil ou inútil, mas Hill dizia que a imaginação é o laboratório onde nascem as riquezas. Antes de existir uma fábrica, uma empresa ou um produto, houve alguém que imaginou aquilo. Quando você fecha os olhos e visualiza detalhes do que quer conquistar, está treinando sua mente para reconhecer sinais, pessoas e situações que podem ajudar a realizar esse objetivo. É como se colocasse um filtro especial no cérebro, que passa a selecionar apenas o que interessa para o seu sonho. Por isso, ele recomendava reservar, todos os dias, alguns minutos para visualizar com clareza o que se deseja. Não importa se, no início, parece impossível. A repetição faz com que até a ideia mais ousada pareça natural, e quando a mente aceita algo como natural, ela começa a buscar caminhos para tornar aquilo real. E aqui entra outro segredo poderoso, a persistência. Hill descobriu que muitas pessoas chegam muito perto de conquistar algo grande, mas desistem pouco antes. É como se cavassem um túnel em busca de ouro e parassem alguns metros antes de encontrar a mina. Por que isso acontece? Porque o caminho quase sempre é mais longo e difícil do que se imagina. Porque surgem críticas, dívidas, medos, obstáculos inesperados. Só que quem entende que tudo isso faz parte do processo não desiste. Ajusta os planos, muda a estratégia, mas nunca abandona o objetivo principal. Hill repetia: a persistência transforma fracassos temporários em sucessos permanentes. A desistência transforma sonhos em arrependimentos. Outro ensinamento fundamental de Hill é o poder das palavras que usamos diariamente. Quando você diz a si mesmo, não consigo, isso não é para mim, está dando uma ordem ao subconsciente, e ele vai obedecer. Se repetir, não tenho sorte, vai encontrar cada vez mais situações que confirmem essa crença. Por outro lado, se repetir, eu vou conseguir, eu sou capaz, eu mereço prosperar, vai começar a ver mudanças reais na forma como age e decide. É simples, mas profundo. Nossas palavras criam o clima interno onde crescem nossos pensamentos. Quem planta palavras de derrota, colhe atitudes derrotadas. Quem planta palavras de vitória, colhe coragem, criatividade e ação. Hill também destacava o valor de aprender com quem já chegou onde você quer chegar. Isso não significa copiar tudo, mas observar os hábitos, atitudes e crenças dessas pessoas. Muitas vezes, uma conversa, um livro ou uma palestra podem trazer uma ideia que muda completamente o rumo da sua vida financeira. É por isso que ele insistia tanto em manter a mente aberta e, ao mesmo tempo, crítica. Aberta para aprender, crítica para filtrar o que realmente serve ao seu propósito. E não basta ter um objetivo, é preciso escrevê-lo com clareza. Hill
Sugeria anotar qual é o valor exato que você quer conquistar, qual prazo estabelece, o que pretende oferecer em troca e quais passos dará todos os dias para chegar lá. Essa clareza transforma um desejo vago em um plano de ação. E, ao reler essas anotações diariamente, você reforça sua fé e mantém a mente focada no que importa. Parece detalhe, mas são esses detalhes que diferenciam quem alcança resultados extraordinários de quem passa a vida sonhando. Um ponto que poucos valorizam, mas que Hill considerava essencial, é o controle das emoções. Ele dizia que as pessoas mais ricas não são as que nunca sentem medo, raiva ou tristeza, mas as que aprendem a não deixar essas emoções comandarem suas decisões. No calor do medo, você pode desistir de uma grande oportunidade. Na euforia, pode investir sem cautela e perder tudo. Aprender a observar as próprias emoções, respirar fundo e decidir com base na razão faz toda a diferença no longo prazo. Isso não significa sufocar sentimentos, mas aprender a equilibrá-los. Hill também falava que todo fracasso aparente carrega em si uma semente de oportunidade. Quantas histórias existem de pessoas que perderam tudo e, por causa disso, descobriram um talento ou negócio que as tornou muito mais ricas do que antes. A diferença não está no que aconteceu, mas na forma como reagiram. Enquanto uns só reclamam, outros procuram respostas. Enquanto uns veem apenas o problema, outros procuram a solução. É por isso que ele insistia. Cada adversidade traz consigo o germe de um benefício equivalente ou maior. Outro ponto que merece atenção é o poder de decidir rápido. Hill percebeu que as pessoas bem-sucedidas tomam decisões sem hesitar e só mudam quando têm bons motivos. Já as pessoas que fracassam costumam ser indecisas, mudando de ideia ao sabor da opinião dos outros. A indecisão rouba energia, tempo e oportunidades. Decidir rápido não é ser imprudente, mas confiar no próprio julgamento, estudar o necessário e depois agir. Quando você demora demais, a chance passa, a motivação diminui e o medo cresce. E lembre-se, todos que chegaram longe começaram pequenos. Henry Ford começou numa oficina, Thomas Edison num laboratório improvisado, Andrew Carnegie como mensageiro. O que transformou esses homens não foi o que tinham no bolso, mas o que tinham na mente. Uma visão clara, uma fé inabalável e uma disciplina diária. É essa mesma força mental que qualquer pessoa pode desenvolver, desde que esteja disposta a pagar o preço, estudar, agir, persistir e nunca desistir. Outro conselho de Hill é manter sempre a mente voltada para a abundância, nunca para a escassez. Se você acredita que o dinheiro do mundo é pouco, vai agir como alguém que compete, desconfia e vive ansioso. Mas se acredita que há oportunidades infinitas de criar valor, vai agir com generosidade, criatividade e coragem. O universo responde àquilo que você emite. Quem pensa pequeno atrai situações pequenas. Quem pensa grande abre portas maiores. E talvez você esteja pensando que tudo isso exige uma confiança quase sobre-humana. Mas Hill sempre lembrava que ninguém nasce com fé absoluta ou coragem perfeita. Essas qualidades são treinadas, construídas passo a passo, como quem fortalece um músculo. Começa pequeno, com um pensamento positivo quando tudo parece ruim, com uma decisão firme em meio à dúvida, com o hábito de agradecer mesmo antes de receber. É assim que a mente vai se moldando, até que acreditar no sucesso deixa de ser esforço e se torna parte de quem você é. E é justamente nesse ponto que as oportunidades começam a aparecer de forma quase natural, porque a sua visão do mundo mudou. Hill também falava sobre o valor de ajudar os outros a prosperarem. Pode parecer contraditório, mas quem se preocupa genuinamente com o sucesso alheio cria ao redor de si uma rede poderosa de gratidão e colaboração. Grandes fortunas, segundo ele,
raramente são construídas por quem pensa apenas em si mesmo. Quando você cria algo que resolve problemas reais, melhora a vida de outras pessoas e faz isso com sinceridade, acaba recebendo de volta em forma de reconhecimento, indicações, confiança e clientes fiéis. O dinheiro, nesse caso, passa a ser consequência de um trabalho bem feito e de uma reputação construída com paciência e ética. E ética não é apenas uma palavra bonita. Hill insistia que a desonestidade destrói qualquer riqueza a longo prazo. O dinheiro obtido de forma rápida e sem princípios quase sempre desaparece rápido também, levando junto a paz interior e, muitas vezes, a liberdade. A verdadeira prosperidade precisa ser construída sobre valores sólidos, porque é isso que sustenta tudo quando vêm as tempestades inevitáveis. E elas sempre vêm. A diferença é que quem tem valores fortes e mente preparada não apenas sobrevive, mas cresce com a crise. Outro ponto que Hill explorava era a importância de escolher bem quem está ao seu redor. As pessoas com quem você convive moldam seus pensamentos sem que você perceba. Se passa tempo demais ouvindo reclamações, críticas e derrotismo, sua mente vai absorver essa energia. Se, ao contrário, se conecta com pessoas que pensam grande, estudam, agem e mantêm a esperança mesmo nas dificuldades, vai absorver essa força também. É por isso que ele recomendava buscar ativamente pessoas que compartilhem da mesma visão de crescimento e sucesso, formando um círculo de apoio mútuo que fortalece todos os envolvidos. E não podemos esquecer do hábito de agradecer. Hill explicava que a gratidão não é só uma demonstração de educação ou religião, mas um mecanismo poderoso de reprogramação mental. Ao agradecer até mesmo pelas pequenas conquistas ou pelas dificuldades que trouxeram lições, você cria dentro de si um sentimento de abundância. E quem se sente abundante age com mais coragem, criatividade e generosidade. É muito diferente de quem só reclama, porque quem reclama está preso na mentalidade da falta e, sem perceber, afasta ainda mais aquilo que deseja. A maioria das pessoas vive dizendo que quer enriquecer, mas no fundo guarda crenças negativas sobre o dinheiro, que ele corrompe, que quem tem muito dinheiro é ganancioso, que só se consegue riqueza explorando os outros. Essas crenças atuam como barreiras invisíveis. Não importa o quanto trabalhem, elas sempre acabam sabotando as próprias chances de prosperidade, porque inconscientemente acreditam que enriquecer é algo errado ou perigoso. Hill ensinava que é preciso identificar essas crenças e substituí-las por outras, como a ideia de que dinheiro é uma ferramenta neutra que potencializa quem você é e o que faz. Ele também falava que nunca devemos esperar que alguém venha nos salvar financeiramente. Os governos podem ajudar, a família pode apoiar, mas a responsabilidade final sempre será nossa. Essa consciência devolve o poder às próprias mãos, porque enquanto você coloca a culpa em fatores externos, se torna refém das circunstâncias. Mas quando entende que o futuro depende das suas escolhas, passa a agir com mais foco e determinação. E falando em escolhas, Hill lembrava que cada pequeno gesto conta. Não são apenas as grandes decisões que moldam a vida financeira, mas também os hábitos diários. O que você lê, o que assiste, como gasta o seu tempo, como fala sobre si mesmo e sobre os outros. Tudo isso vai acumulando efeitos ao longo dos anos. É por isso que muitas pessoas se surpreendem quando percebem, anos depois, que ficaram exatamente onde estavam, enquanto outras, que pareciam não ter nada de especial, deram saltos enormes. Quase sempre, a diferença está nessas pequenas escolhas repetidas todos os dias. Outro ensinamento profundo de Hill é que devemos nos concentrar mais em dar do que em receber. Não porque seja errado querer receber, mas porque quem entrega valor, primeiro cria um campo
magnético de oportunidades. Pense em qualquer negócio de sucesso. Ele só existe porque resolve uma dor, satisfaz um desejo ou torna a vida das pessoas melhor. Quando o seu foco está no que pode oferecer ao mundo e não apenas no que pode ganhar, o dinheiro chega de maneira mais fluida, quase como consequência natural. Hill também falava sobre a importância de ter sempre uma reserva emocional. Não se trata apenas de economizar dinheiro, mas de cuidar da mente para suportar os momentos difíceis que inevitavelmente surgirão. Quem se desespera à primeira perda toma decisões precipitadas. Quem mantém a calma, mesmo diante de quedas, consegue ver oportunidades que estavam invisíveis aos olhos apressados. E a calma nasce da confiança. Confiança no próprio preparo, no trabalho já realizado e na capacidade de aprender com cada erro. E por falar em erros, Hill dizia que não há fracasso definitivo para quem continua tentando. Muitos que hoje admiramos falharam repetidas vezes antes de acertar. O que os diferenciou não foi a ausência de erros, mas a disposição de recomeçar melhor, usando o que aprenderam. Cada tropeço carregava pistas valiosas sobre o que melhorar, onde ajustar, o que evitar. É essa mentalidade de aprendizado constante que transforma derrotas temporárias em vitórias duradouras. Outro ponto poderoso é a paciência. Vivemos num mundo imediatista, onde todos querem resultados para ontem. Mas a construção de algo grande, sólido e duradouro exige tempo. Quem entende isso não se deixa seduzir por atalhos perigosos ou promessas vazias de dinheiro fácil. Em vez disso, trabalha todos os dias, confiante de que o que está plantando hoje vai dar frutos amanhã. Hill lembrava que até a natureza nos ensina isso. Não adianta gritar para uma semente crescer mais rápido. É preciso cuidar, regar e esperar. Ele também insistia na importância de ajustar os planos sempre que necessário. Ter um objetivo firme não significa ser teimoso com a estratégia. Às vezes, o caminho planejado se mostra inviável. Surgem novos desafios ou mudanças no mercado. Quem enriquece de verdade é quem mantém o foco no destino final, mas aceita trocar de rota sempre que preciso. É a diferença entre desistir do sonho e apenas mudar o modo de chegar até ele. E algo que Hill repetia com frequência: nunca pare de aprender. O mundo muda, as pessoas mudam, as oportunidades aparecem onde menos se espera. Manter a mente aberta, curiosa e disposta a absorver novos conhecimentos é o que garante que você continue crescendo. E aprender não significa apenas ler livros, é também observar, ouvir pessoas diferentes, testar novas ideias e ter humildade para reconhecer quando precisa mudar. Por fim, Hill lembrava que a riqueza mais importante não é aquela que se mede apenas pelo saldo bancário. É a tranquilidade de saber que construiu algo com esforço honesto, que ajudou outras pessoas, que manteve a própria dignidade. É saber que, mesmo se tudo fosse perdido, você ainda teria dentro de si as mesmas habilidades, a mesma coragem e a mesma mente capaz de recomeçar. Porque, no fundo, quem é verdadeiramente rico não é quem tem muito dinheiro, mas quem se tornou alguém capaz de gerar riqueza repetidas vezes, em qualquer circunstância. E assim, ouvindo essas ideias por ao menos 20 minutos, você planta algo novo na mente, a certeza de que não precisa esperar sorte ou milagres. Você pode começar agora com os pensamentos que escolhe alimentar, com as palavras que diz a si mesmo, com as decisões que toma hoje. A prosperidade não é questão de magia, é resultado de um processo interno que se reflete nas ações externas. Quando você muda por dentro, o mundo ao redor começa a mudar também.